Ô, cidade que faz calor, gente, meu Deus do céu. Bom, nós iniciamos hoje uma nova etapa na nossa vida como igreja do Senhor. Os dias eles vão passando e o nosso conhecimento do Senhor e da sua vontade, eles tendem a aumentar, né? É isso que se espera, pelo menos. E sempre surge a necessidade de nós encararmos novos desafios no que diz respeito ao aprofundamento da nossa relação com o Senhor, por assim dizer, por meio do conhecimento que nós temos dele na sua palavra, por meio de orações e assim por diante. E depois de nós passarmos cerca de um ano bebendo das palavras de Jesus no Sermão do Monte, chegou a hora de escrever uma nova página no livro da história desta igreja aqui em Cajobi, cujo trabalho chega neste ano ao seu 15º aniversário. E no Sermão do Monte nós vimos que Jesus o tempo todo dirige os olhares dos seus ouvintes, dos seus leitores, para o que é ou não vontade de Deus, para como deve ou não se comportar um discípulo dele, para como é ou não um discípulo dele em sua nova natureza. E por fim, o que ele faz ali no Sermão do Monte, como nós vimos no encerramento da exposição, é convocar cada um desses discípulos a fazerem alguns julgamentos, algumas escolhas. Tudo isso tendo em mente o fato de que todos nós, cada um de nós, passamos o tempo todo e passaremos futuramente pelo julgamento de Deus, segundo tudo quanto nós fizermos aqui nessa terra. E no último desses julgamentos que Jesus propõe, a última das aplicações, das escolhas que Jesus põe diante dos seus discípulos, ele vem e ele convoca cada um dos seus a observarem o fato de que existem dois tipos de casa, dois tipos de edificação. Uma que é resistente, com alicerces profundos, que ele chama de casa construída na rocha, que é aquela que vai conseguir resistir aos ventos, às enchentes e às ações agressivas da natureza. E a outra com alicerces rasos, alicerces na areia, alicerces que não terão condições de fazer com que essa casa resista a todas essas coisas, e certamente ela acabará como consequência desabada, destruída. Ou seja, viver verdadeiramente o cristianismo, segundo as palavras de Jesus no Sermão do Monte, é buscar manter uma relação profunda com Deus, onde tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, nós fazemos em nome de Deus e para a glória de Deus. E isso, ao pé da letra, é muito fácil de compreender, é muito claro. A verdade é essa. O texto é nítido. Escolha edificar sua casa na rocha. Acontece que o que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender na nossa jornada de vida é como reagir no momento em que caem as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos e batem com força contra as edificações que temos construído diante de Deus no nosso dia a dia, na prática. É quando vem a tempestade que surge a dificuldade, que os nossos alicerces serão provados. Que é justamente o momento em que as circunstâncias da vida, elas vão virar para nós, vão apontar o dedo na nossa cara e cobrar de nós que tomemos uma decisão. E justamente por causa dessa dificuldade prática, meus irmãos, não nos enganemos. É muito fácil que nós nos equivoquemos nas nossas escolhas. Porque muitas vezes nós ainda somos imaturos quanto àquilo que Deus espera ou não de nós. E é justamente essa situação que nós vamos encontrar no livro de Ruth, que será alvo da nossa exposição a partir de hoje. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força, com muita força, sobre a casa espiritual que Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, estavam edificando.
E acontece que, numa primeira análise, vai parecer que a casa deles desabou, e em especial para o lado de Noemi, a esposa. E de fato, a casa desabou, porque segundo o que nós vamos ver, os alicerces edificados por essa família, eles não eram tão profundos quanto deveriam ser. E isso nos deve despertar para o fato de que o que nós precisamos compreender e que na nossa vida prática, no dia a dia, existem muitos níveis, muitas camadas diferentes de profundidade entre aquilo que é a superfície, que é a areia, e aquilo que é profundo, que é a rocha. Na prática existem muitas camadas entre um ponto e outro ponto. De modo que a grande mensagem do livro de Ruth é que se existe vida com Deus, se verdadeiramente existe fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se o alicerce tiver pelo menos um pouquinho edificado na rocha, por mais raso que seja o nível da edificação das nossas vidas, ou seja, por mais tolas que sejam as nossas escolhas, as nossas decisões, ainda haverá condições de reconstrução, porque nós servimos ao Deus que reconstrói, ou melhor, usando as palavras do livro de Ruth e da Bíblia, o Deus que resgata, o Deus que regenera. Precisamos sim, meus irmãos, aprofundar a nossa relação com Deus, cavar e cavar fundo para que os alicerces da nossa vida alcancem o lugar mais seguro da rocha que é Jesus Cristo, porque certamente isso evitará problemas. Todavia, se a dificuldade vier, melhor é enfrentá-la tendo a Deus como nosso escudo, como nosso refúgio e fortaleza, como nosso socorro bem presente na angústia, do que dar as costas para Ele e procurar resolver os nossos problemas com a força dos nossos braços, como Elimeleque, o chefe daquela família, tentou fazer naquela circunstância. Falando sobre Ruth, nós precisamos nos perguntar quem escreveu este livro, e a verdade é que nós não sabemos ao certo, não existe autoria declarada no livro de Ruth. Embora alguns estudiosos, baseados na tradição do Talmud judaico, entendem que talvez, um grande autor provável para o livro de Ruth seja justamente o profeta Samuel, o autor do próximo livro. Outros até arriscam a dizer que talvez tenha sido Salomão, o autor do livro de Ruth, o que nós consideramos ser menos provável, porque o final do livro de Ruth traz uma genealogia que vai apenas até Davi e para ali, não fala nada após Davi, encerra o livro, acabou. Contudo, a verdade é que o que importa para nós verdadeiramente é que essa história ela se passou num dos períodos mais conturbados da nação de Israel, o período dos juízes, o que significa que é uma história que se passa pouco mais de 1000 anos antes da vinda do nosso Senhor. E mesmo assim, mesmo se passando tanto tempo antes da vinda de Jesus, em cada linha, o tempo todo, ela está apontando para a pessoa e para a obra do nosso Senhor. Dessa forma, que nós possamos olhar para o livro de Ruth com mais carinho do que o que talvez tenhamos olhado até o dia de hoje. Ruth, sem dúvida, é muito mais, meus irmãos, do que um livro para pregarmos em um culto de mulheres. Não é uma história sobre Ruth, não é uma história sobre Noemi, tampouco sobre Boaz, tampouco sobre qualquer outro personagem humano. É uma história sobre como Deus, em sua soberania, governa providencialmente o mundo, de modo que se nós confiarmos nele, o mínimo que for, nunca nos faltará o pão, nem o pão da terra, muito menos, meus irmãos, o pão do céu. Portanto, que possamos iniciar a nossa exposição em Ruth analisando a primeira cena deste livro, que, se tomado pelas mãos de um grande roteirista, teria potencial até mesmo para um excelente filme, série, talvez até uma novela, quem sabe. Somente o primeiro versículo, abra sua Bíblia comigo,
No livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 1. Ruth 1:1. A palavra do Senhor diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos e exaltamos ao teu santo nome. Agradecidos, Pai, por mais esta oportunidade de termos diante dos nossos olhos a tua santa palavra. Peço a ti, Pai, que o Senhor fale conosco, usando a minha vida, de modo que não saia uma só palavra da minha boca que não tenha sido fruto de iluminação do teu Espírito Santo. Da mesma forma, Pai, ilumina mentes e corações aqui presentes, a todos os ouvintes desta mensagem, para que a boa semente a ser lançada venha gerar boa colheita também, 30, 60, 100 por 1, segundo os teus propósitos. Fala conosco, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Ruth e a casa na areia. E a verdade é que quando nós estamos vivendo na bonança, na calmaria, tudo parece ser lindo, tudo é maravilhoso. É verdade que nós temos uma tendência de querer complicar as coisas, de fazer bobagem até mesmo quando tudo está dando certinho. Só que mesmo assim, quando a situação está boa, quando está tudo caminhando ajustadinho, as nossas escolhas, elas, mesmo que sejam erradas, elas vão parecer que são escolhas corretas. E eu digo parecer, porque na verdade, muitas vezes, elas não são. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes, é que as consequências ruins das nossas escolhas erradas, elas às vezes são mascaradas pela situação geral das nossas vidas, que está ok. Às vezes está vindo uma consequência desastrosa, está acontecendo algo ruim, mas a gente está tão bem, está tão tranquilo, que a gente não percebe. Só que quando vem a tempestade, o grande fato é que muitas vezes nós vamos ficar perdidos, nós não vamos saber o que fazer, nós não vamos saber qual rumo pegar. E se nós não contarmos com a sabedoria que vem do alto nestes momentos, a tendência é que uma escolha errada que nós façamos possa nos dirigir a consequências desastrosas. Olhemos aqui para o primeiro versículo, para a gente compreender esse raciocínio a partir do cenário desenhado pelo autor, mas só a primeira parte. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E a primeira coisa que nós precisamos compreender antes de tirar qualquer conclusão a respeito da introdução do livro de Ruth, é o tempo no qual essa história está se passando. E aqui nós lemos que ela se passa nos dias em que os juízes julgavam, que nos leva a fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: que dias eram esses? Que dias eram esses que os juízes julgavam? E o período de juízes, meus irmãos, é um período da história de Israel que se localiza entre a morte de Josué e da geração dele e a unção de Saul como rei de Israel, certo? O período dos juízes então compreende morte de Josué até a unção de Saul ao reinado de Israel. Então, o que nós devemos ter em mente é que essa geração da história de Israel é uma geração que não viu o Senhor fazer grandes sinais e prodígios no deserto, na migração para a terra de Canaã. Eles já tinham se apossado da terra. É uma geração que não fora testemunha ocular das grandes obras de Deus em favor do povo escolhido. Só que é uma geração que, apesar disso, também não tem desculpa pelo seu pecado. O livro de Juízes, ele vai relatar que depois da morte de Josué e dos anciãos, se levantou uma geração, diz a palavra, que não conhecia a Deus. Só que o mesmo livro de Juízes, ao mesmo tempo, mostra que Deus estava trabalhando.
Estava trabalhando porque em todas as vitórias militares que eles tiveram, foi Deus que os concedeu. Foi Deus que permitiu que eles vencessem. E todas as vezes que o Senhor falava, destruam os povos inimigos, eles não reconheciam que era o Senhor que estava lá guerreando, e eles preservavam alguns, faziam aliança com outros, segundo a conveniência deles. No lugar de influenciar, eles eram influenciados. No lugar de serem sal da terra e luz do mundo, eles se assentavam na roda dos escarnecedores, e com isso, eles desobedeciam constantemente a lei de Deus. Portanto, respondendo à pergunta sobre que dias eram esses, nós podemos concluir que eram dias de confusão e pecado, que nos deve a refletir sobre algo, queridos. Será que hoje em dia é diferente? Será que os tempos mudaram? E nós estamos falando do povo de Deus, portanto, igreja hoje. Será que nós podemos dizer que existem tempos melhores ou piores no que diz respeito ao pecado e desobediência a Deus? Será que nós, igreja, povo do Senhor, somos melhores que aquela geração de israelitas que era o povo do Senhor naquele tempo? Que possamos refletir e considerar nos nossos corações. Segunda pergunta: quem eram os juízes? Os juízes eram libertadores periodicamente levantados por Deus para socorrer o povo escolhido no momento em que as coisas começavam a desandar por causa do pecado. O que acontecia? O povo ia lá, pecava, o povo servia a outros deuses, começavam a surgir as consequências desse pecado, e então alguns do povo entendiam, se dobravam diante de Deus, clamavam ao Senhor, e Deus atendia às orações do povo e enviava um juiz como libertador. Por exemplo, nós podemos citar Otiniel, Débora, Gideão, Sansão, nós podemos citar Jefté, sendo que o último deles é justamente Samuel. Que deve nos levar a refletir: será que foi somente assim naquele tempo? Será que Deus em toda a história da humanidade não tem suscitado libertadores para resolver a situação do pecado? A verdade é que cada um dos libertadores suscitados por Deus, meus irmãos, cada um deles, ele está apontando para a figura de um único libertador. Todo libertador levantado no decorrer da história, seja ele Noé, seja ele José, seja ele Moisés, seja ele Davi, seja ele Esdras, seja Neemias, seja quem for, todo libertador aponta para a figura de um único libertador. O libertador que resolve o problema do pecado de toda a humanidade, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo que veio uma primeira vez para libertar todo o seu povo de todo o pecado, e virá uma segunda vez para separar o joio do trigo, para ser o verdadeiro e justo juiz, diante de quem todos prestarão contas de suas escolhas, sejam elas boas, sejam elas más. Portanto, respondendo à pergunta, quem eram os juízes? Juízes eram os libertadores do povo de Deus. E o que acontecia nos dias dos juízes? A terceira pergunta. E essa pergunta pode ser facilmente respondida pelo último versículo do livro de Juízes, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Grava essas palavras no seu coração. Nos dias dos juízes não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. O que nos deve refletir sobre nós mesmos. Já que somos povo de Deus, já que somos os servos do Senhor, será que é suficiente que o sirvamos e o adoremos do jeito que nós achamos certo? Será que o nosso achismo vai ter forças para que,
com nossas atitudes, nós cheguemos a um culto com aroma agradável diante do trono de Deus? Será que não deveríamos pautar as nossas ações e escolhas somente naquilo que a Bíblia diz? Sejam ações no tocante ao nosso dia a dia, ou até mesmo no tocante à nossa forma de cultuar. Talvez o irmão possa se questionar: mas Jesus falou que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, então por isso eu adoro do meu jeito. E eu digo, se você pensa assim, você entendeu errado o que Jesus quis dizer. Porque quando Jesus fala de adorar em espírito e em verdade, Ele não está falando de uma adoração do nosso próprio jeito. Ele está falando de adoração em espírito, porque é uma expressão de louvor do indivíduo particular, que parte de cada um, mas é uma adoração que deve ser em espírito e em verdade, e a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala de adoração em espírito e em verdade, nós precisamos entender que essa adoração é composta por oração no secreto, por jejum sem que ninguém fique sabendo, por reunião para ouvir a palavra de Deus, partir do pão, para falar entre os irmãos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a adoração em verdade que o Novo Testamento nos ensina, que é o que nós praticamos aqui. Será que nós não temos, por vezes, nos dedicado apenas a uma parte do que a Bíblia nos ensina como adoração e omitido outras? Será que não temos feito escolhas nas nossas vidas que refletem mais a nossa cultura ou a cultura até dos nossos pais, que muitas vezes são ímpios, do que os ensinamentos que Deus deixou revelado para nós nas Sagradas Escrituras? Portanto, a marca dos juízes é que cada um fazia aquilo que achava que era certo. Mas mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia para com o seu povo, sempre levantava um libertador. Por isso a mensagem, meus irmãos, é: fiquem tranquilos. Há perdão em Cristo até mesmo para os nossos achismos mais tolos. Mas não fiquem muito tranquilos. Também há consequências para cada uma das nossas escolhas tomadas fora do conselho de Cristo. E foi justamente o que aconteceu aqui nesta parte inicial do primeiro versículo de Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome em Israel. E essa fome é o segundo elemento que nós precisamos analisar aqui na primeira parte do verso 1. Pastor, então você está querendo dizer que Deus vai punir meu pecado com pobreza, vai abençoar minhas boas escolhas com prosperidade? Não, querido, isso aí é teologia da prosperidade, isso daí é lá com o outro povo. Não é isso. Nós precisamos entender que o pecado traz consequências. E que quando Deus quer tratar pecadores coletivamente, podem haver situações de caos social para forjar aqueles que pertencem a Deus, fazer com que eles se aperfeiçoem, e também para servir de juízo para aqueles que o têm rejeitado, certo? Então, o que nós precisamos compreender aqui é que a fome em Israel, ela tem um ponto muito sério a ser analisado. Israel é o povo da aliança, é o povo do pacto. Como assim? Se nós lermos Deuteronômio, lá no finalzinho do livro, quando os hebreus eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus ele reuniu diante de Moisés todo o povo antes da morte dele e ordenou que Moisés mais uma vez recitasse toda a lei, propondo um pacto, propondo uma aliança com os israelitas. A aliança era assim: se vocês obedecerem, vou mandar saúde, vou mandar chuva e vou mandar tudo o que vocês precisam. Se vocês não obedecerem, eu vou mandar doença, eu vou reter as chuvas e vocês vão sofrer na terra da qual mana leite e mel. Então, meus irmãos, dizer que houve fome em Israel no período dos juízes, quer dizer que os israelitas
que habitavam na terra da qual mana leite e mel, segundo a Bíblia, eles estavam sendo privados do leite e do mel por desobedecerem a Deus. E Deus é fiel, Deus não mente. Se Ele está prometendo bênção, Ele vai trazer bênção, mas se Ele promete a disciplina, Ele vai disciplinar. Só que antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, aqueles que lhe pertencem. Portanto, quando Deus traz sobre o seu povo a consequência do pecado, na verdade o que Deus está fazendo, queridos, é dar mais uma oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que o povo se volte para Ele. Como diz Pedro, não pensem que o Senhor está demorando em cumprir a sua promessa, antes Ele está sendo paciente a fim de que nenhum de vocês pereça. Às vezes as coisas dão errado nas nossas vidas, né? E às vezes dão errado sem motivo nenhum. Foi o que aconteceu com Jó. As coisas começaram a dar errado sem nenhum motivo para Jó, aos olhos de Jó. Só que muitas vezes, meus irmãos, as coisas também começam a dar errado por causa de algumas atitudes, ainda que pequenas, que tenhamos tido, que não são compatíveis com a nossa natureza regenerada por Cristo. Se as coisas estão erradas na sua vida, meu querido, ache você ou não que é por causa do pecado, não importa o que achamos nesse momento. O que este versículo está propondo é para que você traga a sua vida para a luz. Peça para que Deus exponha na sua mente os seus pecados ocultos. Traga clareza ao que você faz de errado, para que você possa ter oportunidade de se arrepender e reparar desses pecados, caso eles existam. E se o problema não for pecado, certamente ao final deste período de quebrantamento diante de Deus, tenho certeza que você vai estar mais próximo do Senhor, e vai estar mais firme, mesmo que a dificuldade ainda persista. Em resumo de tudo isso, a primeira parte deste primeiro versículo é uma convocação de Deus a cada um de nós, como indivíduos e como igreja, a nos aproximarmos mais dEle, por meio de leitura e conhecimento bíblico, além de oração. Porque nos aproximando dEle, é garantido, queridos, é garantido que mediante a fé de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, as portas do inferno, isso está na Bíblia, não poderão prevalecer contra nós. E como Paulo, aprendemos então a dar graças e demonstrar contentamento em toda e qualquer circunstância, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Agora, o que acontece como indivíduos que fazem parte do povo de Deus, quando o povo todo deixa de lado a palavra? O que vai acontecer? Acontece aquilo que está na segunda parte do verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Ou seja, que um homem de Belém de Judá foi morar em Moabe com a família. Um homem do povo escolhido de Deus, da tribo da qual estava profetizado que viria o Salvador, escolheu morar na terra do inimigo. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para a importância histórica da tribo de Judá. Importância essa que já havia sido revelada lá no livro de Gênesis. A importância passada de Judá, profetizada por Jacó, que é Israel, que está em Gênesis 49, 8. Gênesis 49, 8 a 12. Veja a importância histórica de Judá. Judá, os seus irmãos o louvarão, isso é Jacó falando. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa. Quem o despertará?
o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. No mundo antigo existia um costume no qual nós percebemos uma importância destacada para a bênção que um pai dava a seus filhos antes do momento da morte. Era meio como se essa bênção fosse determinante para o futuro dos filhos. E nós sabemos que Jacó, ele era um dos patriarcas, era um dos escolhidos, ele era filho de Isaac, que é o filho da promessa de Deus a Abraão. Então, especificamente, Jacó está declarando aqui, de forma profética, que de Judá viria alguma espécie de reinado, e que esse reinado de Judá seria perpétuo, seria definitivo. Essa profecia ela se cumpre de duas formas. Em primeiro lugar, 2 gerações após o livro de Ruth, que é no reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ela se confirma em segundo lugar, definitivamente, em Jesus, como filho de Davi, que veio para trazer a salvação e restauração definitiva, tanto a judeus, quanto a gentios, a todos os povos. Portanto, essa afirmação de que era um homem de Judá que foi afetado pela fome, reflete alguém que a primeira coisa que deveria considerar antes de tomar qualquer decisão é justamente quem Deus disse que ele era, a sua identidade. Um homem do povo escolhido, um homem pertencente à tribo sobre a qual existia a maior das profecias de uma bênção perpétua. E vamos além, ele era não só de Judá, mas de uma cidade específica de Judá, de Belém de Judá. E todos nós sabemos que Belém é a cidade na qual nasceu Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que muitas vezes nós nos esquecemos do significado da palavra Belém. E Belém significa casa do pão. Ou seja, esse homem do versículo 1, israelita, tribo de Judá, era de uma cidade chamada Casa do Pão. Uma cidade onde tinha solo fértil, onde havia produção de uvas, de trigo em abundância. Uma cidade próspera. E literalmente o que aconteceu? Faltou pão na casa do pão. Faltou o pão da terra, porque Deus reteve as chuvas. Mas principalmente, faltou o pão do céu, porque o povo não se arrependeu. O homem relatado aqui, ainda sem identidade, no verso 1, ele viu neste momento de pressão uma verdadeira crise. Ele passou a estar numa crise de identidade, e essa crise de identidade afetou as suas escolhas. Deus estava dizendo para ele: você é um monte de coisa boa. Mas será que ele viveu assim? Ele viveu como se isso fosse verdade? Ele aceitou isso para a vida dele? Que nos deve levar a refletir sobre algo. O que Deus diz que você é? O que Deus diz que nós somos? Em 1 Pedro a lição é clara. Se nós não pertencemos a Cristo, se nós rejeitamos a Cristo, nós somos daqueles que são destinados à perdição eterna. Contudo, se nós aceitamos a Cristo, se nós o temos como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós damos prova de que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A questão central é a seguinte: quando vem um momento de dificuldade, qual tipo de decisão nós devemos tomar? Quando somos confrontados pelas mazelas do dia a dia, a ponto de a nossa identidade ser posta em xeque,
o que nós devemos escolher para as nossas vidas? Sem dúvida nenhuma, devemos tomar aquela decisão que faça com que o nome de Deus seja exaltado a partir das nossas vidas. Aquela decisão que fará a diferença no meio no qual nós estamos vivendo. Aquela decisão que fará com que pessoas que não conhecem a Deus passem a enxergar e considerar como real a sua existência. Essa é a decisão correta em meio à dificuldade. E a pergunta que fica é: será que este homem, ainda anônimo no verso 1, tendo colocado em xeque a sua identidade como servo do Senhor, ele fez a escolha correta? O verso 1 diz que ele foi morar algum tempo na terra de Moabe. Alguns talvez diriam que esse homem teria diante de si uma grande oportunidade para iniciar um trabalho missionário. Alguns com aquela visão romântica de missões vão dizer que era um chamado de Deus para que ele cumprisse com a grande comissão num lugar onde teria mais oportunidades de ganhar almas para Jesus. Alguns vão até dizer que não tem nada a ver, porque se ele era de Deus, ele seria de Deus tanto em Israel como em qualquer lugar. Só que, meus irmãos, nós precisamos ter o pé no chão quando o assunto é a interpretação do Antigo Testamento. A gente não pode construir pontes que não existem. Por mais que seja lindo dizer que uma mudança forçada é uma oportunidade para evangelizar os povos não alcançados, neste contexto aqui do período de Juízes, essa argumentação não funciona. Nós vimos que a adoração ela tem que ser em espírito e em verdade. Qual que é a verdade do Antigo Testamento? Só existe adoração verdadeira ao Deus verdadeiro na terra de Israel. Não há em outro lugar. Dizer que se mora em Israel é dizer que se faz parte daquilo que a geração anterior encarava como escatologia, como últimas coisas. Eles eram os recebedores de uma promessa. Esse homem era herdeiro de promessa que foi feita a Abraão. E o que ele fez quando a dificuldade veio? Não foi aquilo que Deus orientou lá em Deuteronômio. Deus falou que se o povo pecasse, viria a maldição. Mas Deus também falou que se o povo se arrependesse, se o povo voltasse novamente os olhos para Ele, todas as maldições seriam canceladas. Ou seja, este homem tinha diante dos seus olhos uma verdadeira oportunidade, não de fazer missões em terra estrangeira, mas de se arrepender. Mas ele escolheu fugir da crise. Ele escolheu ir e morar algum tempo em Moabe. E além de tudo isso, ele envolveu toda a sua família nesse plano descabeçado, a saber, a sua mulher e os seus 2 filhos. Ele fez da mesma forma como Adão fez, que vendo Eva tomar e comer do fruto proibido, no lugar de repreendê-la e impedir que ela continuasse, ele foi lá e comeu também, cedendo à tentação da serpente e sendo responsável pela entrada do pecado no mundo. Alguns talvez possam argumentar, lendo apenas esse versículo, mas ele foi só morar algum tempo fora de Israel, é algo provisório, não tem nada a ver. Acontece, meus irmãos, que quando nós nos referimos a dar as costas para Deus, preste atenção nisso, quando nós estamos nos referindo a dar as costas para Deus, que era o que este homem estava fazendo, devido ao contexto que nós já vimos, na maioria das vezes o provisório se torna definitivo. E isso é muito perigoso. É o que o autor de Hebreus argumenta em Hebreus 6, do 4 ao 6. É impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo
à zombaria. Ai, mas ele estava defendendo a família dele, a família vem em primeiro lugar, é projeto de Deus. E aí eu posso até concordar, materialmente ele estava defendendo a família dele. Mas a pergunta que fica é, e espiritualmente? Como líder e sacerdote do lar, esse homem estava correto na sua decisão? Estamos nós corretos quando, porventura, sem pensar duas vezes, nós vamos lá e arrumamos um emprego ou qualquer ocupação que vai impedir que nós cultuemos a Deus? Estamos nós corretos quando nós temos uma oportunidade de trabalho que vai fazer com que seja obrigado uma mudança de cidade e a última coisa que nós vamos procurar é saber se naquela cidade vai ter uma igreja bíblica? Estamos nós corretos quando vamos procurar uma igreja para congregar, nós procuramos aquela mais perto de casa e não a mais fiel no ensino e pregação do Evangelho? A resposta é não. Nem o homem deste versículo 1, tampouco nós estamos corretos quando nós escolhemos deixar Deus em segundo plano nas nossas vidas. Estamos ignorando as sábias palavras de Jesus no Sermão do Monte, que dizem, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, estamos dando as costas para Deus. E a situação se agrava ainda mais quando nós passamos a analisar o fato de para onde ele foi. Ele foi para Moabe. Por que essa gravidade? Vamos nos lembrar quem que é Moabe. Os irmãos se lembram que Abraão tinha um sobrinho, que foi para ele quando o Senhor o chamou, que foi com ele quando o Senhor o chamou. Como que chamava esse sobrinho? Chamava Ló. Pois bem, diz a narrativa bíblica que Ló seguiu Abraão. Mas chegou uma hora que ambos começaram a prosperar, começaram a enriquecer, e os servos de Ló e os servos de Abraão, eles começaram a se desentender entre si. E aí chegou um ponto que Abraão, ele propôs uma separação para Ló. Ele falou, ó, Ló, escolhe o seu caminho e eu vou para o outro caminho. E Ló escolheu justamente o caminho que parecia mais próspero aos seus olhos. Ele viu umas colinas verdes ao seu redor e falou, eu vou para lá. E como nós sabemos, onde eram essas colinas verdes? Era a cidade de Sodoma. Cidade essa que futuramente seria destruída por Deus por causa dos pecados, principalmente na área sexual. Acontece que, por causa do amor de Deus a Abraão, ele foi lá e agiu em misericórdia com Ló. E ele decidiu poupar Ló da destruição de Sodoma, Ló e a sua família. E aí saiu de lá Ló, a esposa e as filhas. Só que nessa fuga, a esposa ela desobedeceu e ela se tornou uma estátua de sal, como consequência disso. O que fez que Ló e as filhas eles fugissem para uma caverna e se escondessem lá, ficassem isolados da sociedade. E um dia, depois de um tempo, as filhas de Ló tiveram uma ideia genial, um grande plano. Vamos embebedar nosso pai, vamos ter relações com ele e vamos ter filhos dele para perpetuar a nossa geração, a nossa família, vamos cuidar da nossa família. E um dos filhos dessa relação incestuosa se chamava Moabe, que é o pai desse povo moabita. Então aqui já tem um primeiro problema. Tendo todo o conhecimento da história de Ló. E esse homem era judeu. Então ele tinha que conhecer a história de Ló. Quando ele vai e ele decide morar em Moabe, o que ele está fazendo é ter a mesma atitude que Ló teve quando decidiu morar em Sodoma. Ele não julgou segundo os padrões de Deus. Ele julgou segundo os padrões, segundo os conceitos humanos, para tomar a sua decisão. Além disso, morar em Moabe era uma tolice, tendo em mente também a jornada dos hebreus no deserto, migrando do Egito para a terra de Canaã. E diz a história que certa feita, os israelitas eles teriam que passar por Moabe para chegar até Canaã, fazia parte do caminho, só que os moabitas eles eram contra essa passagem de Israel, mesmo que fosse pela margem
do caminho. E aí o que eles fizeram? Eles contrataram um mago chamado Balaão para amaldiçoar os israelitas. E aconteceu que, na verdade, Deus abençoou nesse momento. E vendo que o plano com Balaão fracassou, o que eles fizeram? Eles mandaram que as mulheres sacerdotisas do Deus deles lá, fossem e seduzissem os homens de Israel. E aí os homens de Israel caíram na sedução das mulheres de Moabe. E diz a história bíblica que 24.000 israelitas foram mortos de uma praga em consequência desse pecado com moabitas. Portanto, meus irmãos, escolher morar em Moabe por algum tempo não foi uma escolha qualquer. Foi uma escolha motivada pelo engano, apartada de toda e qualquer sabedoria que pudesse vir do Senhor. E isso é gravíssimo, porque, repito, esse homem era um israelita de Belém, de Judá. Às vezes, isso até movido por boas intenções, nós podemos argumentar o seguinte: pastor, ele tinha fome. Quem tem fome tem pressa. E é verdade, eu concordo com esse argumento. Quem tem fome tem pressa. Mas o fato deste livro se passar na época que passou, traz para nós algumas questões que nós precisamos considerar a respeito dessa fome aqui em específico. Primeiro, apesar das opressões sofridas pelo povo de Israel neste tempo, não há nenhuma menção de um êxodo coletivo por causa de fome naquele período. Só essa família migrou por causa de fome. Segundo, se não há um êxodo coletivo, ainda tinha gente que tinha recursos. E a Bíblia, a lei, manda que os israelitas, quando alguém tem falta de recursos, seja suprido pelo seu irmão, sobretudo pelo que está mais próximo, pelo seu vizinho. Terceiro, ainda que fosse uma fome geral em Belém e seus arredores, nós sabemos que a tribo de Ruben, uma das 12 tribos, fazia fronteira com a terra de Moabe. Ou seja, os mesmos recursos que tinha na terra de Moabe, tinha em Ruben, do outro lado do Jordão, porque eles não atravessaram o Jordão. Quarto, para ir para Moabe, eles passaram do lado das ruínas das muralhas de Jericó, onde Deus deu a maior vitória militar aos israelitas antes de entrar na terra prometida. Ou seja, ao ver essas ruínas, isso deveria constrangê-lo e fazer com que ele abortasse a missão imediatamente. Porque se Deus solucionou aquela demanda e derrubou as muralhas de Jericó, meus irmãos, o que seria para Deus uma fome passageira, mediante arrependimento e fé? Assim, que consideremos que tudo quanto este homem fez, em sua decisão de ir morar temporariamente em Moabe, ele fez pensando apenas em si próprio e na satisfação das suas necessidades temporais e também da sua família. E se foi assim, queridos, ele cometeu pecado. Cometeu pecado e pecou gravemente. E sabemos que o pecado tem consequências, e nós veremos isso na sequência do texto. Mas por hoje, meus irmãos, caminhando para o final, é conveniente que nós tomemos e tiremos algumas lições para meditarmos durante a semana no tocante a esse primeiro versículo. Primeira lição: viver na presença de Deus é sempre a melhor escolha. A fome veio porque os israelitas não estavam vivendo como deveriam. A pressão pela ausência do pão veio porque o pacto fora quebrado. Que nós possamos entender que o melhor caminho para garantir que as coisas corram bem é estar junto do povo de Deus, em uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus, e aí os irmãos julguem se nós pregamos ou não. Não que seja uma igreja de eventos ou uma igreja de múltiplos apelos emocionais, mas uma igreja que pregue a palavra de Deus. Precisamos da presença de Deus
e ele se revela a nós somente pela palavra. Portanto, a primeira lição é que viver na presença de Deus é sempre a melhor escolha. Segunda lição: ignorar a palavra de Deus traz consequências ruins e pode levar a escolhas ainda piores. Israel era o povo de Deus, mas naquele tempo dos juízes, a realidade é que não tinha palavra de Deus. Eles faziam o que achavam. Belém era a casa do pão, mas acontece que naquele momento ali estava faltando o pão, tanto o pão da terra quanto o pão do céu. Quando nós passamos a diminuir o nosso contato com a palavra de Deus, seja por meio de leitura, quando nós passamos a diminuir a nossa frequência na igreja, e por consequência ouvimos menos pregações bíblicas, é natural que o nosso coração ele comece a se assemelhar a uma terra ressequida, e se pareça mais com algo duro do que um solo fértil que gere colheita a 30, 60 ou 100 por 1, segundo a vontade de Deus. E esse é justamente o momento em que tomamos as decisões mais absurdas das nossas vidas. Que possamos desejar mais a palavra, que possamos amar mais o conselho de Deus, que possamos ter contato com o único conselho que pode nos mover a evitar passar uma vida toda tomando decisões tolas e fazer com que tomemos decisões segundo a vontade dEle. Portanto, a segunda lição: ignorar a palavra de Deus traz consequências ruins e pode levar a escolhas ainda piores. Terceira lição: se afastar temporariamente da igreja é a mais desastrosa das escolhas. Se afastar temporariamente da igreja é a mais desastrosa das escolhas. Por mais que não se lembrassem da palavra como deveriam, Israel era o único lugar que tinha culto a Deus naquele momento. Era o único lugar onde o único Deus era servido e cultuado. Como homem, esse pai de família, ele tinha a obrigação, meus irmãos, de incentivar os seus a se aproximarem de Deus, não a se afastarem. E se mudar para Moabe, era se afastar de Deus. Não se enganem, era se afastar de Deus. Que possamos entender de uma vez por todas que qualquer momento em que nós estamos com uma situação difícil diante dos nossos olhos, e que aparentemente a solução para essa situação seria que temporariamente nos afastássemos da igreja, intuindo voltar depois, não representa em momento algum a vontade de Deus. Eu sei que há situações difíceis, mas eu não quero desanimar não. A Bíblia diz que aqui na terra as coisas vão piorar, não vai melhorar. Não abandone a igreja esperando que vá melhorar. Porque se quando nós temos liberdade de culto, nós escolhemos nos afastar temporariamente da igreja por causa de circunstâncias da vida, o que nós vamos fazer quando se multiplicar a perseguição? Quando se multiplicar a iniquidade? Quando a devassidão tomar conta dessa terra? Nós vamos negar Jesus? É isso mesmo? Queridos, lembre-se, na maioria das vezes, quando o assunto é deixar a igreja, o temporário se torna definitivo. Como veremos que se tornou este homem no versículo 1? Para ele foi definitivo. Que nós possamos considerar servir a Deus e estar na igreja, e isso sim, ser definitivo nas nossas vidas. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero dizer que só existe um caminho para que evitemos que as nossas escolhas gerem desastres nas nossas vidas. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós somos de Jesus, nós deveremos considerar tudo isso com todo o zelo que a nossa alma puder dispensar.
Se Jesus é o caminho, nós não temos o direito de escolher outra rota que não seja a obediência. Se Jesus é a verdade, nós não temos o direito de viver toda uma vida. Se Jesus é a vida, nós não temos o direito de escolher a morte. Estar perto de Deus significa necessariamente, querido, se submeter à justiça dele. E essa justiça está revelada na sua palavra. Mas entenda, vai chegar um momento em que, assim como esse homem ainda anônimo no verso 1, você vai falhar. Suas escolhas mediante as pressões da vida, às vezes não serão como devem ser. E as más escolhas trazem consigo más consequências. Portanto, eu apelo para que a sua confiança esteja no fato de que Jesus, Ele sim, fez a principal de todas as escolhas. Quando decidiu morrer no seu lugar, para o ressuscitar pelo poder de Deus, você também poder ter nele a esperança de um final feliz, apesar da desordem dos tempos presentes. Por isso, fundamentemos a casa das nossas vidas na rocha. Escolhamos sempre, como servos e filhos de Deus, estar na presença do Deus vivo, aonde Ele deseja que nós estejamos. E Ele deseja que estejamos aonde tem o pão, não o pão da terra, mas o verdadeiro pão do céu, do qual aquele que come nunca mais terá fome. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos ao teu santo nome, agradecidos, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós, de ouvirmos da tua palavra, de aprendermos sobre os teus caminhos, de termos, meu Pai, a tua verdade marcada aos nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que se um dia vierem decisões difíceis, se um dia vierem tempos que exijam decisões complicadas, nós possamos sempre decidir estar perto de Ti, estar fundamentados na Tua palavra, estar em obediência ao Senhor, estar no lugar que o Senhor deseja. No nome de Jesus Cristo, Pai, capacita-nos para tomar as melhores decisões. E quando não as tomarmos, Pai Santo, perdoa-nos e nos aceita de novo em arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que oramos. Amém.